Oi, oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Dá pra me ouvir, Danilo? Tô, só tô. Só não tá aparecendo você. Hum. Tá girando, girando, girando aqui. Ah, então acho que tá carregando só. Ah, então beleza. Já estou aqui. Ah, então tá bom. O pessoal tá entrando aqui. Tá bom? Tá me escutando bem? Tô. Dá pra me ouvir? Tá. Minha câmera tá boa também? Tá boa. Tá boa a iluminação, o ângulo. Então beleza. Tô aqui só no aguardo. E você, tudo bem? Muito trabalho? Ah, tudo bom. Acho que a Ah, gente já pode começar, né? você que manda. Tô no Então aguardo tá aqui. bom. Então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que tá aqui na live. Eu sou a Karina, eu sou fisiatra e colaboradora aqui da equipe Qualivets. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ruptura de ligamento cruzado cranial em cães. E hoje nosso convidado é o médico veterinário Danilo Marques, que já fez bastante estudo e tem bastante experiência na área. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Danilo. Bom, primeiramente, boa noite. Se vocês não estiverem me escutando aí, manda mensagem, às vezes a Karina me ajuda aí também, na qual eu consiga ajudá-los, tá? É um prazer estar aqui com vocês, nessa noite, né? Um pouquinho frio, mas todos nós estamos aquecidos aí, cada um no seu devido lugar. E, bom, eu me formei em medicina veterinária na Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Bandeirantes, em 2010. Eu fiz 3 anos de residência em clínica cirúrgica no Unicesumar, em Maringá. Depois acabei fazendo, dei aula, né, de clínica cirúrgica e técnica cirúrgica também na Unicesumar durante praticamente 2 anos. Fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Fiz doutorado agora na Universidade aqui de São Paulo. Hoje, atualmente, sou cirurgião volante, sou sócio proprietário de um centro veterinário em Valinhos. E uma das doenças aí que a gente mais gosta, que a gente mais estuda, é que nem eu sempre brinco, né? Se eu fosse veterinário e pudesse escolher só um tema na qual eu pudesse trabalhar, seria joelho, né? Então, a gente tem bastante coisa. Quanto mais a gente estuda o joelho, mais a gente vê que a gente precisa aprender e que a gente precisa evoluir, né? Então, agradeço a todos por estarem aí. É sempre um prazer vocês estarem investindo um pouco do tempo de vocês em estarem aqui conosco, né? Então, desde já agradeço. Ah, obrigada, Danilo, por ter aceito o convite para participar dessa live. E aí eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho o que é a ruptura de ligamento. Tá. É, Antes da gente começar, hoje em dia, até o nome de ruptura de ligamento, hoje em dia, às vezes a gente acaba utilizando menos, né? O nome mais aceito hoje em dia mundialmente é doença do ligamento cruzado cranial, né? Por quê? Porque essa doença, ela pode estar relacionada sem a gente obrigatoriamente ter a ruptura, né? A gente pode ter uma frouxidão ligamentar na qual leva à instabilidade desse joelho, pensando que um dos principais estabilizadores do joelho é o ligamento cruzado. Então, quando ele está frouxo, ou quando ele está estirado, a gente pode ter clínica de ligamento cruzado cranial e não necessariamente ele estar rompido, né? Hoje em dia a gente sabe que tem vários fatores relacionados, né, a essa instabilidade do ligamento cruzado cranial. A gente sabe que a gente pode ter uma doença inflamatória, degenerativa desse ligamento, né, que a gente tem uma alteração linfocítica, plasmocítica, dentro do joelho desses pacientes, na qual esse ligamento vai ficando cada vez mais fino, e chega no momento que ele acaba rompendo, né? Ele pode romper uma banda, né, a banda crânio-medial ou a banda látero-caudal, ou ela romper parte delas ou somente fibras dela, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter essa ruptura total, tá? E a gente tem outros fatores também relacionados, né? Hoje em dia a gente sabe que a obesidade é um dos fatores
predisponentes, né, para a ruptura do ligamento cruzado cranial. Então, a gente tem hoje em dia várias doenças endócrinas que levam à obesidade. A gente tem a obesidade mesmo como uma doença primária, que leva a essa alteração do joelho desses pacientes devido principalmente à sobrecarga. A gente sabe que o ângulo do platô tibial, que é a inclinação da porção da cranial ali da tíbia, está relacionada à ruptura. Então a gente sabe que quanto maior esses ângulos, mais esse ligamento cruzado cranial acaba sendo forçado e maior a possibilidade de ele acabar rompendo, né? Então um exemplo que a gente acaba sempre dando atualmente é os Americans Bully, né? Os Americans Bully, eles têm angulação muito alta, né? Então o normal seria angulação de 12, 16, até 14, dependendo do trabalho que a gente acaba falando, né? Então tem uma variação muito grande. Mas o American Bully acaba tendo uma inclinação, por exemplo, de 40 a 45 graus, né? Isso faz com que esses pacientes acabem tendo uma ruptura muito precoce, né? Então, já puxando um adendo, para o cão ter ruptura ou ter instabilidade causada pela instabilidade do ligamento cruzado cranial, não necessariamente precisa ser idoso, né, que nem se pensava antigamente. Então a gente tem pacientes hoje em dia jovens que podem ter alterações secundárias à doença do ligamento cruzado. Para vocês que estão assistindo, só uma dica: tomem muito cuidado com o filhote, né? O filhote, ele tem uma frouxidão ligamentar que é fisiológico, que é dele, que chama dry pup, né? Então ele tem um teste de compressão tibial e de gaveta que é fisiológico, né? Então, consequentemente, muitas vezes as pessoas acabam achando que esses pacientes têm a ruptura de ligamento, mas acaba sendo fisiológico, né? Uma dica para vocês é o quê? Comparem sempre os dois joelhos. Né? Existe a possibilidade de o paciente romper os dois joelhos ao mesmo tempo? Existe. Mas, normalmente, são animais um pouco mais de idade avançada. Né? Não avançada, mas 2, 3 anos. É difícil eu ter um filhote na qual tem a ruptura bilateral de ligamento ou instabilidade bilateral de ligamento. Tá? Outra coisa que é importante, que o gato, o felino, na qual hoje em dia a gente acaba atendendo muito felino também, a instabilidade do ligamento é traumático, né? Então o felino, ele tem trauma associado e muitas vezes com a instabilidade do joelho pela alteração de ligamento cruzado. Então esse é um ponto importante também, tá? O que difere um pouco dos cães, tá? Danilo, posso te interromper um pouquinho? Pode. Você falou do American Bully ser predisposto à doença do ligamento. Quais outras raças seriam predispostas? Hoje em dia, é que nem eu falo, essas doenças acabam sendo muito relacionadas às raças da moda, né? Então, a gente hoje em dia tem Lhasa, Shih Tzu, Yorkshire, Pitbull, American Bully. Uma raça que não é comum ter ruptura de ligamento, por exemplo, é o pastor alemão. Né? O pastor alemão, a gente hoje em dia sabe que tem alguns trabalhos mostrando que às vezes até a técnica de TPLO em alguns casos não é indicado. Né? Por quê? Porque ele está relacionado mesmo à doença degenerativa. Né? Então nem tudo hoje em dia acaba sendo TPLO. Né? Animais sem raças definidas também podem estar acometidos. Na nossa casuística, hoje em dia, o que a gente mais atende ainda são os pitbulls, os Lhasa, Shih Tzus, Spitz, que é uma raça na moda, também tem muita ruptura de ligamento. Um detalhe importante que as luxações de patela, tanto medial quanto lateral, a mais comum, né, a medial, acaba predispondo esses pacientes a terem ruptura de ligamento. Devido à patela sair do sulco, ela faz com que tenha uma força maior sobre o ligamento cruzado cranial que acaba rompendo com uma frequência relativamente alta. Né? E tomem um pouco de cuidado, já um adendo, porque a luxação de patela, muitas vezes, ela já vem desde filhote, né? Esse paciente já tem essa ruptura essa luxação de patela, desculpa. E um animal com 6 anos que claudica, com impotência funcional de membro, pode ser devido à luxação de patela somente? Pode, mas em muitos casos acaba estando associado à ruptura de ligamento cruzado cranial concomitante. Né? Então tomem cuidado com esses pacientes, porque eles tendem a romper o ligamento junto
patela. Né? Então, a gente sempre fala porque não adianta corrigir somente a patela se o que está causando instabilidade acaba sendo naquele joelho, né? Pela ruptura de ligamento. Então, esse é um adendo também bem importante, tá? Tem gente que fala, o ligamento é uma das principais, se não for a principal, causa de claudicação de membro pélvico, ok? Então, todo paciente que tiver claudicação de membro pélvico tem que ser avaliado a parte de ligamento cruzado cranial, ok? Ok. E Danilo, você falou um pouquinho aí da luxação de patela, que é, pode levar a essa instabilidade do ligamento. A luxação de patela, que é essa patela sair do local do sulco, ela geralmente ela acontece nos dois membros. Normalmente tem fator genético relacionado e normalmente é bilateral. Não necessariamente ela tenha o grau dos dois lados iguais. Então, o que acontece? Um paciente pode ter luxação de patela grau 2 de um lado e grau 3 do outro. Então, não necessariamente vai ser o mesmo grau entre os membros, né? Mas pode ser, sim, bilateral. E aí isso levaria o animal, por exemplo, ele rompe um lado, o ligamento de um membro, e daqui a um tempo ele romperia o outro, Sim, ou teria instabilidade. isso é um detalhe bem importante que sempre a gente acaba falando para os nossos clientes. Né? A gente tem aí em torno de 67% dos cães que tem ruptura de um lado, que eles vão romper o lado bilateral, o outro lado, né, em até um ano. Então, o que acontece? Atendi um paciente hoje, ele tem ruptura de ligamento cruzado cranial. Esse paciente tem 67% de chances de romper o lado contralateral em até um ano. Né? Então, a gente acaba falando isso a gente acaba observando muito quando a gente acaba estudando. Meu mestrado, meu doutorado foi com ruptura de ligamento, então era mega comum. A gente operava um lado, dava uns 6 meses, 7 meses, o doutor já ligava, Danilo, ele tá igualzinho como ele estava antes. Você ia lá, reavaliava, ele acabava rompendo o outro lado. Né? E o que às vezes a gente acaba observando também é que às vezes a gente é prestador de serviço. Né? A gente acaba sendo cirurgião volante e o tutor fala que o paciente está mancando, está claudicando do lado operado, né? Mas muitas vezes é o lado contralateral, né? Ele não sabe, às vezes, o lado que foi operado, ele acha, tá mancando do lado que operou. Mas não, rompeu o ligamento do lado contralateral e na qual causou aí impotência funcional do membro. Né? Aquele andar em pinça ou aquele paciente que para em ponta de pé, ela não é patognomônica de ruptura de ligamento cruzado cranial, mas muitos pacientes apresentam a ruptura ou a instabilidade devido a uma alteração de ligamento cruzado cranial. É aquele paciente que ele pisa em pontinha do pé. Daí por que ele pisa na ponta do pé? Porque o músculo gastrocnêmio, que é o que fica caudal à tíbia, ele está encurtado devido a essa ruptura ou devido a essa frouxidão ligamentar do ligamento cruzado cranial. Né? Então a gente até consegue observar normalmente radiograficamente as inserções do sesamoide do gastrocnêmio ou do poplíteo, que tende a ficar mais caudal quando esse paciente tem uma estabilidade do ligamento. Né? Então, até a gente puxando para a fisioterapia, o que a gente pode observar nos casos crônicos desses pacientes? Né? Atrofia muscular. O membro, tanto o quadríceps quanto a musculatura ali caudal do membro pélvico, tende a ficar atrofiado nesses pacientes com ruptura de ligamento cruzado cranial crônica. Né? Então, comparem os dois lados do membro, palpem. Hoje em dia a gente consegue, e a gente deve fazer também a assimetria da parte muscular. Né? A gente pega ali, mede quanto que tem a circunferência, normalmente é na região ali de diáfise do fêmur, e compara os dois lados. Né? Isso já pode ser um ponto bem importante que algo está acontecendo. Significa que ele está colocando menos carga de um lado em relação ao outro. Né? Então esse é um dado bem importante quando a gente pensa em doenças aí ligamentares. A gente tem uma dúvida aqui, um comentário aqui da Rebeca, que ela é fisiatra aqui da equipe. Ela falou assim: peguei um paciente hoje que o doutor não conseguiu corrigir devidamente a luxação, porque deu preferência para o ligamento, segundo a tutora. E ela ainda não conversou com o veterinário que operou. Uhum.
Tá, o que que acontece? Hoje em dia, às vezes a luxação de patela é uma das doenças mais complexas para nós. Por quê? Porque a gente envolve vários fatores, né? A gente envolve tanto a parte do eixo ósseo, na qual a gente pode ter alterações de conformação de fêmur ou de tíbia. Nessas alterações de conformações, o que que significa? Né? Desvios, desvio varos, desvios valgos, procurvatum, pré-curvatum, que faz com que a patela não seja a grande vilã da história. Normalmente ela está secundária a alguma alteração, né? Então, por exemplo, um cão com luxação de patela. Ele pode ter um desvio associado que levou à ruptura de ligamento? Pode. Né? Então, se o paciente tiver uma luxação de patela grave, grau 3 e 4, somente a gente fazendo as técnicas de correção, tanto a TPLO quanto uma CBLO ou a outra osteotomia, às vezes a gente não consegue reduzir isso mesmo. Né? Antigamente, que não faz tanto tempo assim, a gente fazia muito imbricação de cápsula, a gente trazia a patela de volta para o sulco. Né? Qual é o problema? Que normalmente não é a patela a grande vilã da história. O maior problema são alterações ósseas que estão relacionadas. Nós, na medicina veterinária, avaliamos muito pouco a parte muscular. Né? Então, quando a gente acaba conversando com médicos, eles dão muito mais atenção à parte muscular e isso, às vezes, a gente acaba não avaliando. Então, não tem trabalhos que mostram alterações de conformação de tendão, alteração de conformação da parte muscular. Então, eu posso até estar errado. Mas vocês, fisiatras, o que vocês conseguem muitas vezes nos ajudar na luxação de patela? Né? A gente tem uma luxação de patela medial, vocês acabam fazendo fortalecimento muscular da parte lateral para quê? Para fazer com que a patela ela tende a vir mais para o lado lateral. Isso, consequentemente, ajuda muito para nós cirurgiões no momento de cirurgia. Né? Outro detalhe bem importante que vocês, fisiatras, nos ajudam acaba sendo o quê? A parte de contração da musculatura. Né? Se a gente tem uma musculatura muito atrofiada, se a gente tem uma musculatura muito contraída, isso vai prejudicar para nós no transcirúrgico. Né? Um exemplo, paciente que acaba tendo luxação de patela, grau 3 ou grau 4, associado à ruptura de ligamento, normalmente eu peço para o tutor fazer de 1 a 2 sessões de fisioterapia para a gente fazer com que a musculatura trabalhe a nosso favor. Né? A gente não pode esquecer que a parte óssea acaba sendo mega importante, ela é super importante, mas, é que nem eu digo, eu nunca vi esqueleto andando. Né? Então, consequentemente, a parte muscular deve ser avaliada e deve ser trabalhada concomitante à parte óssea. Ok? E aí tem uma dúvida aqui da Ju. Ela falou assim, uma dúvida. Aprendi que quando ocorre a ruptura não há sinais clínicos de dor. Correta essa informação? Isso é um negócio que a gente tem alguns trabalhos mostrando que acaba tendo uma alteração pequena de dor. Saiu um trabalho que não é muito antigo, na qual esses pacientes, 98 a 99% dos pacientes não têm dor secundário à parte de ruptura de ligamento. O que dói muito nesses pacientes é quando a gente tem lesão de menisco associada. Né? A gente sabe, principalmente em animais grandes, que a lesão de menisco ela acaba sendo importante. Né? Tem trabalhos que mostram que em torno de uns 70% dos pacientes com ruptura de ligamento cruzado cranial acabam tendo lesão de menisco. A lesão de menisco dói. A ruptura de ligamento cruzado cranial ela tende a doer bem menos, tá? Do que a lesão de menisco associada. Então, o que a gente observa? Não tem nenhum trabalho que comprovou isso, tá? Eu tô falando da minha experiência. Aquele joelho na qual o paciente chega agudo, que é difícil a gente avaliar, que está doendo muito, quando a gente opera, eles tendem a ter lesão de menisco, tá? E já é um detalhe importante, o paciente que ele é muito agitado, que ele é muito forte, às vezes a gente acaba sedando esses pacientes para a gente conseguir avaliar e fazer o teste de compressão tibial e o teste de gaveta. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não consegui fazer o teste. Eu falo, como você fez esse teste? Com o paciente acordado com a contratura, com a musculatura toda rígida. Gente, não vai sair mesmo, você não vai conseguir fazer o teste. Né? E não esqueçam que a gente pode ter alterações parciais.
tá? Já adiantando, quando a gente acaba desconfiando hoje em dia de alterações parciais, a gente pode pedir alguns exames que acabam nos ajudando atualmente, né? Ultrassom articular, a gente tem hoje em dia, graças a Deus, excelentes ultrassonografistas que acabam guiando e mostrando para nós rupturas parciais. A gente tem a parte de ressonância magnética, que já é a nossa realidade, na qual a gente consegue avaliar tudo. A gente avalia ligamento, a gente avalia a parte de menisco e, mais recente, a gente tem a artroscopia, né? E isso vai mudar, na minha concepção, a forma de nós tratarmos o ligamento, a ruptura do ligamento. Eu vou precisar sempre abrir a cápsula articular, que é a parte da cirurgia que mais dói, para tratar a ruptura de ligamento. Se eu tivesse exames, não. Se eu tiver esses exames e eu não tiver lesão de menisco detectada, por que eu vou abrir a cápsula articular? É só eu fazer a técnica de cirúrgica de correção, que consequentemente eu vou ter menos dor e menos desconforto pós-operatório. E aí, a gente falou bastante tem falado bastante do tratamento também, mas como que é feito o diagnóstico da instabilidade da doença do ligamento? Quando a gente tem a ruptura total do ligamento, né, das duas bandas, é o teste de gaveta e o teste de compressão tibial, tá? Esse teste, animais grandes, eu prefiro fazer com os animais, no mínimo, sedado, tá? Animais muito agitados, pitbull, American Bully, às vezes eu anestesio o paciente mesmo, faço o Propofol, eu não preciso colocar ele em plano anestésico, então não preciso dar uma dose cheia de Propofol, mas eu faço com que ele fique mais calmo, eu faço com que eu não tenha musculatura jogando contra o meu teste, tá? E um detalhe, a gente sempre deve fazer o teste de compressão tibial e o teste de gaveta, que são testes diagnósticos. O que é isso? Se eu tenho o teste de gaveta positivo, se eu tenho o teste de compressão tibial positiva, ou também conhecido como tibial thrust, se for positivo, esse paciente tem ruptura do ligamento cruzado cranial, tá? Você fecha o diagnóstico ali. Eu não preciso fazer um exame de estresse, eu não preciso fazer um raio-x de estresse para eu fechar o diagnóstico, ok? O outro ponto importante é que esses testes devem ser feitos tanto na flexão quanto na extensão do membro. Porque, dependendo se eu tiver uma lesão parcial, eu pego somente o teste de compressão ou flexionado ou estendido, tá? Então, sempre façam os testes tanto estendido quanto flexionado, né? E às vezes a gente acaba falando muito pouco disso, na qual é de suma importância, tá? Nas lesões parciais, a gente hoje em dia tem o ultrassom que tem nos ajudado, tem a parte de ressonância nuclear magnética e a artroscopia, tá? Tem alterações no raio-x que a gente suspeita de lesões parciais, tem efusão articular, doença articular degenerativa na região ali da patela. Isso mostra que a gente pode ter uma instabilidade nessa região. Tá? Não que eles sejam patognomônicos, mas quando a gente acaba observando essas alterações, a gente acaba desconfiando dessas lesões parciais quando a gente não tem um teste de compressão e um teste de gaveta 100% fidedigno. E aí você tinha falado no comecinho sobre a frouxidão, que pode acontecer em filhotes, e como que a gente diferencia? Normalmente, essa frouxidão a gente acaba muitas vezes comparando os dois lados, né? A gente compara o teste de gaveta e o teste de compressão tibial bilateral nesses pacientes, né? E hoje em dia, eu estou com mega dúvida se está rompido parcialmente ou não, tá? Faz ultrassom ou faz ressonância, tá? Normalmente, esses filhotes, eles tendem a não ter ruptura, tá? A maior parte ainda das rupturas, elas têm um caráter degenerativo, né? E esses filhotes acabam não tendo tempo ainda de degenerar. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente vai acontecer bilateral, né? Então, a gente acaba comparando os dois membros e a gente vê como que tá os dois lados. O gaveta de um lado tá parecido com o gaveta do outro. Qual é a chance de um filhote romper bilateral o ligamento cruzado cranial? É quase eu ganhar na Mega Sena, né? Pode acontecer? Pode, mas é raro. E aí você falou em questão que filhote não dá o tempo de degenerar. Qual seria mais ou menos a média de idade dos animais que são acometidos?
Então, isso hoje em dia é muito variável. Por quê? Por causa de característica racial. Hoje em dia a gente tem pego uns American Bullies que acabam tendo ruptura de ligamento com um ano e meio de idade. Em algumas raças tende a acabar rompendo um pouco mais adulto, né? De 4 a 5 anos de idade. Tá? Então, hoje em dia não tem como a gente falar, não, ele vai romper de uma curva pequena, normalmente é uma curva grande. E normalmente de 1 ano até 9, 10 anos de idade esses pacientes podem apresentar. Né? Existe uma variabilidade muito grande, principalmente porque a medicina veterinária a gente tem muita variabilidade racial. Né? Isso difere muito de humanos. Né? Os joelhos de quase todas as pessoas eles são muito próximos, né? O que difere dos cães. Então a gente pega, por exemplo, o joelho de um hípede, um joelho de um cão de corrida, tende a ser muito mais um joelho perfeito do que, por exemplo, o American Bully ou essas raças terriers, né? Na qual a gente tem muita alteração aí de joelho. Uhum. E aí, qual que seria o tratamento ideal para o animal que rompeu o ligamento ou que tenha rompido parcial? Essa é uma pergunta que a gente conseguiria falar 7 horas sobre isso. Na minha concepção, não tem um tratamento ideal, não tem uma técnica ideal. Tem um paciente na qual vai se encaixar em determinada técnica. Né? Vamos a alguns exemplos. Né? Se eu pego lá um Yorkshire de 17 anos, cardiopata, com hiperadrenocorticismo, às vezes com alteração hemodinâmica de repercussão já cardíaca. Eu vou fazer uma TPLO nesses pacientes. Quanto tempo esse paciente vai viver? Essas alterações secundárias vai fazer com que eu tenha uma resposta favorável? Então a gente vai colocar isso no papel e conversar com o tutor. Né? Esses pacientes, a técnica do fio é uma técnica às vezes aceitável? Por quê? É melhor eu fazer uma técnica no fio desses pacientes, que é aquela extracapsular que a gente mais utiliza, a técnica do fio, que é uma cirurgia rápida, que a gente acaba tendo aí em torno de 15 a 20 minutos de procedimento cirúrgico, que eu consigo ter uma estabilidade desse joelho nesse paciente que ele tem alterações concomitantes. Né? Então, eu acabo sendo menos invasivo. Né? Para quem gosta de extracapsular, tem um trabalho não muito antigo que eles compararam TTA, TPLO e fio. E depois de 5 anos, o desenvolvimento de doença articular degenerativa nesse trabalho foi muito próximo desses pacientes. Né? Já saiu trabalhos mais recentes que mostraram que a TPLO tem um desenvolvimento de doença articular degenerativa muito mais lento do que a TTA e do que a técnica do fio. Tá? Mas o que a gente coloca em conta também? Outros fatores, por exemplo, o ângulo do platô tibial. Se um cachorro ele tem uma inclinação muito alta, o que é uma inclinação muito alta? 35 a 40 graus, a técnica extracapsular tende a não ter bons resultados. Né? Por quê? Porque essa parte, esse joelho vai ser muito forçado devido a essa angulação alta desse ângulo do platô. Então, esses casos tem que fazer osteotomias. Né? Por que atualmente a gente faz muita osteotomia em animais pequenos? Em York, Spitz, Lhasa, Shih Tzu, e falava-se no passado que faz a técnica do fio que dá certo. Porque a gente começou a perceber que esses animais pequenos, eles têm ângulo do platô tibial alto. Né? Então a gente tem York com 35, 38 de ângulo, ok? E isso faz com que essas técnicas elas sejam indicadas. Né? Uma forma básica da gente pensar, por exemplo, uma técnica extracapsular com uma técnica do fio é eu amarrar o meu sapato. Né? Eu pego, amarro o meu sapato bem apertado e depois eu saio andar. Né? No começo ele está bem apertado. Conforme eu for andando, esse cadarço ele pode lacear. Isso pode acontecer com a técnica do fio. Né? Naquele momento ela ficou bem, só que depois esse fio laceia e volta a ter uma estabilidade no joelho. Eu atendi um paciente hoje que foi feita a técnica do fio há 4 anos atrás. Ele voltou a ter a clínica de ruptura do ligamento cruzado cranial depois de 4 anos. Isso pode acontecer? Pode. Né? E tem um instrutor que fala, mas então a técnica está errada? Não, a técnica deu certo por 4 anos. Mas ela começou a afrouxar e esse paciente voltou a ter instabilidade. Então, vai depender muito de qual é o meu paciente, se ele tem uma doença concomitante e como eu vou conseguir tratar da melhor maneira. É muito fácil, às vezes, a gente falar, não, vamos fazer TPLO em tudo.
Mas, gente, vou pegar um paciente cardiopata, que eu não posso ficar muito tempo anestesiado, com alteração de hemodinâmica, será que vale a pena fazer TPO? Então, cada um às vezes acaba pensando. Às vezes, na minha concepção, não. Por quê? Quanto tempo mais esse paciente vai viver? Quanto tempo mais eu vou conseguir dar de qualidade de vida para esse paciente? Posso fazer uma técnica do fio e acabar encaminhando esse paciente para vocês, fisiatras, na qual vai fazer um fortalecimento muscular, na qual vai fazer uma analgesia e a gente vai conseguir ter uma qualidade de vida para ele aí durante os anos que ele acabar vivendo. Né? Então, esse dado é importante. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, independentemente da técnica que eu utilize, todo paciente com ruptura ou instabilidade de ligamento cruzado cranial vai ter artrose. Vai. A gente não tem nenhuma técnica que seja 100%, porque vai ter artrose. Independentemente do grau, vai ter artrose. Tem que falar isso para o tutor. Por quê? Às vezes aquele paciente que se opera, você faz aquela TPLO linda, o paciente está perfeito, depois de 2 anos ele começa a claudicar. Né? Pode ser uma alteração de menisco secundária? Pode. Mas, se dependendo do grau de artrose que ele tenha, ele pode ter crise de claudicação. Quem tem artrose sabe. Né? Tem dia que tá tudo bem e tem dia que dói. Esfriou, incomoda. Né? O que a gente tem que pensar é que os pacientes, eles tendem a envelhecer e, consequentemente, as articulações não são que nem eles são que nem era. Né? Então, a gente tem que ser muito ciente disso com os tutores. Uhum. E aí você tinha falado a técnica do fio, e aí você falou que pode ser que o animal tenha uma frouxidão, desse fio após alguns anos. E aí você indica reoperar ou você sempre avalia se é benéfico operar ou Depende se da, mantém. depende da clínica desse paciente e da idade desse paciente. Uhum, Hoje em dia, às vezes a gente pega aquele paciente, o Lhasa apso de 6 anos, que operou devido à ruptura de ligamento com 2. Quantos anos esse Lhasa apso com 6 anos tende a viver? Vamos chutar baixo, uns 10, 8 anos. Né? Será que uma osteotomia corretiva nesse momento para esse paciente vai ser benéfico? Muitas vezes vai. Por quê? Porque ele vai ter uma expectativa de vida muito maior. Né? Se eu tenho um paciente de 18 anos, que ele pode ter uma crise de instabilidade, que ele é cardiopata, que às vezes eu consigo melhorar a hemodinâmica, a biomecânica, muscular com fisioterapia, faz fisioterapia. Ué, não tem porquê, às vezes, eu acabar sendo muito invasivo. Por isso que eu gosto da ruptura de ligamento. Por quê? Porque não tem receita de bolo. Cada paciente é um paciente, cada proprietário é um proprietário, e não adianta chegar e falar, não, essa é a melhor técnica. Será que essa é a melhor técnica para esse paciente? É isso que a gente tem que sempre colocar no papel e acabar explicando para o proprietário. Né? Muitas vezes a gente vai ter que operar. Mas qual técnica o paciente vai nos mostrar? Né? E já puxando um feedback, por que a gente faz raio-x? Para diagnóstico? Não, para a gente calcular o ângulo do platô tibial e para a gente planejar. Né? Qual técnica vai ser a mais adequada para esse paciente? Ah, ele tem ângulo de 18 graus. Pode fazer a técnica de fio? Você tende a ter resultado bom, porque o ângulo é baixo. Um paciente que ele tem 32 de grau de ângulo de platô tibial, você vai fazer a técnica do fio? Pode fazer, né? Que nem eu brinco, a gente pode fazer tudo na vida, mas ter as consequências depois. Tende a ter complicação, porque esse ângulo é alto, gente. Esse fio vai afrouxar e, consequentemente, a gente vai ter um resultado que às vezes não é tão satisfatório. E muita gente ainda entrando nesse mérito fala de valor, né? Eu, na minha concepção, o meu valor de TPLO às vezes é muito próximo da técnica de fio. Por quê? Porque eu estou dando o melhor tratamento para aquele paciente, independentemente de qual técnica. O tutor não vai pagar pela técnica que eu utilizo. O tutor vai pagar pelo procedimento cirúrgico na qual a gente tem melhor para aquele paciente. uhum. E aí, você tem falado bastante da físio, como que é a sua rotina e a medicina integrativa? O que você acha que auxilia? Você costuma pedir para o animal primeiro fazer a físio, depois operar e depois volta para físio ou não? Depende. Depende do Para paciente. ligamento, Oi? para ruptura de ligamento, você me diz, né? Isso, é.
Para ruptura de ligamento, muitas vezes a gente acaba fazendo procedimento cirúrgico, tá? E tem lugares que a gente acaba passando valor de cirurgia já associado com sessões de fisioterapia, né? A gente já sabe que aqueles pacientes que acabam fazendo fisioterapia tendem a ter uma recuperação e apoio mais precoce do membro, né? Que consequentemente a gente acaba trabalhando a parte muscular, a gente tem a parte analgésica que vocês conseguem fazer muito hoje em dia com laser, com utilização do magneto, assim sucessivamente, né? Dependendo do estágio, aquele momento de fazer esteira aquática, na qual a gente tem um apoio de uma forma mais leve, sem carga, né? Que consequentemente também ajuda muito esses pacientes. Muitos dos pacientes, quase 99,9% dos pacientes que acabam fazendo tratamento para ruptura do ligamento cruzado cranial acabam fazendo fisioterapia. Né? Já saiu um trabalho bem legal que, por mais que a gente faça a técnica, depois de até 3 semanas pós-cirúrgico, esses pacientes tendem a fazer a atrofia muscular do músculo posterior da coxa, né? Tanto do quadríceps como semitendinoso e semimembranoso. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o fortalecimento dessa musculatura para que a gente tenha resultado benéfico, a gente tenha um apoio mais precoce do membro. Né? Então, outro fator importante é o quê? A parte de analgesia. A gente tem muitos pacientes, às vezes idosos, que fazem procedimento cirúrgico, que têm artrose, que com a fisioterapia a gente acaba dando qualidade de vida para esse paciente e tendo uma resposta bem benéfica. Né? Então, consequentemente, aí vocês fisiatras acabam nos ajudando, acabam trabalhando juntos, né? Então a gente acaba sendo parceiro e a gente, às vezes, na medicina veterinária, a gente quer ser muito precoce, né? Pega um paciente com ruptura de ligamento em humanos, quanto tempo eles demoram para se recuperar? No mínimo 6 meses. Né? Na medicina veterinária parece que tem que operar e sair apoiando amanhã. Não é assim. Né? A gente sabe que a biomecânica não é assim, a gente sabe que tem pacientes que apoiam rápido, que tem pacientes que acabam apoiando mais lento. A gente sabe de forma que alguns pacientes eles não precisam de 4 membros. Quem nunca pegou aquele paciente mais idoso que faz 2 anos, que faz, sei lá, uns 6 meses que não apoia o membro, que é mega difícil fazer esse cachorro voltar a colocar o membro no chão? Uma, por causa de contratura. Outra, que o cão ele se adapta absurdamente com 3 membros. Por isso que o cão ele vive super bem amputado. Por quê? Porque ele não precisa, entre aspas, de 4 membros. Ele se adapta super bem. E é que nem a gente ensina para alunos, né? É muito mais fácil eu ensinar do que eu pegar aquelas pessoas que já têm vício e eu remodelar essas pessoas. O cão é a mesma coisa. É muito mais fácil eu tratar ele inicialmente do que eu pegar aquela doença crônica e depois ter que fazer tudo de novo, entre aspas. O que é tudo de novo? Ensinar a ele a andar novamente. Né? Então a fisioterapia acaba sendo de suma importância aí para nós ortopedistas. E você costuma recomendar a fisioterapia quanto tempo depois da cirurgia? Dependendo do lugar que eu tô, no pós-operatório imediato. Isso significa na internação. Uhum. O animal Mas acordou da anestesia. tem lugar que eu não consigo, daí eu encaminhando depois de uma semana. Por quê? Um detalhe que a gente tem que ficar importante: fisioterapia não significa somente movimento. Né? Ainda a gente tem muita coisa na cabeça que de fisioterapia a gente pegar os nossos avós que ficavam estendendo a perna, flexionando a perna. Não, a gente sabe que a fisioterapia hoje em dia tem um papel primordial na parte de analgesia. Então, não necessariamente meu paciente que acabou de operar, ele vai fazer um movimento ativo, ele pode fazer um movimento passivo. Né? E, consequentemente, ele tem que trabalhar. Um exemplo até que foge da nossa área, né? Do nosso tema de hoje. Mas quantas pessoas humanas elas não acabam sendo fisiatras só da parte pulmonar? Né? Então, é a mesma coisa. Meu paciente, por que, que ele não pode já fazer no pós-imediato? Né? Eu tenho certeza que ajuda muito a recuperação desses pacientes. É muito mais favorável e o tutor muitas vezes fica feliz. Né? Pô, eles estão se preocupando já com o pós-operatório. Nós, cirurgiões, a gente tem que pensar um negócio. A gente opera e a gente tem que acompanhar esse paciente no pós-operatório. Né? Ele deve ser avaliado. E para nós, ortopedistas, tem casos que a gente casa com o caso. Tem casos que a gente acompanha 3 meses, 4 meses, 5 meses. Né? Por quê? Porque tem alterações musculares, tem alterações de contração, de contratura, tem alterações ósseas secundárias. Então, a gente tem que acompanhar esses pacientes por um longo período de tempo. E uma pergunta, tem
Às vezes tem bastante tutor que pergunta, se eu não operar o meu animal, ele vai ficar bem? O que que você responde quando te perguntam isso? Posso ser sincero para você? A primeira pergunta que eu falo é o quê? Me defina o que é bem para você. Porque às vezes o bem Uhum, para mim não é o bem para ele, não é o bem para você. Então eu tenho que saber o que, que ele entende por bem. Né? Outro ponto importante: qual é o grande problema desses pacientes não operarem? Eles vão ter doença articular degenerativa, artrose, muito mais rápida e muito mais precoce. Então, eu já tive paciente de o tutor não quis operar, consequentemente, a gente teve que fazer artrodese. Naquele momento já não tinha mais o que eu fizesse com aquele joelho, ele tinha tanta artrose, ele tinha tanto problema que, consequentemente, teve que artrodesar, devido ao tempo, devido à alteração de biomecânica. Então, qual é o problema? A artrose ela vai evoluir de forma muito mais rápida, tá? O que aconteceu, o que acontece é que alguns pacientes eles não querem operar e a artrose não evolui de forma muito rápida. Né? Então, tem pacientes, mesmo com muita artrose, a gente fazendo procedimento cirúrgico, a gente tende a ter resultados satisfatórios. uhum. Tem um comentário aqui da Ju, ela falou assim, ó, já acompanhei casos de pacientes que romperam o ligamento, mas não realizaram a cirurgia aparentemente, ai, sumiu, estão bem aos olhos do tutor. Porque tem bastante gente que pergunta, mas meu animal vai ficar mancando, mas ele não vai apoiar todo o peso. E aí o que que você responde? Se o tutor fala, mas ele vai continuar mancando se eu não operar? O ato de. Isso é um negócio que eu nunca vou falar que ele vai continuar mancando. É que nem eu falo, a gente não é Deus, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Até na Teresa Fosson, o que, que acontece? Animais menor do que 5 quilos não precisava operar a ruptura de ligamento cruzado cranial. Isso está na literatura. Né? Por quê? Porque eles criam uma fibrose no local na qual esse joelho ele vai ficar com uma fibrose e que esse joelho vai voltar a ser estável. Né? Então, já aconteceu de alguns animais pequenos isso acontecer. Aí eu falo para o tutor em animais pequenos, se você não operar, pode ser que o seu paciente volte a apoiar e ficar bem. Mas a doença articular degenerativa vai evoluir. Então o senhor só tem que estar ciente disso, que isso pode acontecer. Animais de porte maior, isso é difícil a gente conseguir observar. Por quê? Um ponto importante, se o paciente está com impotência ou ele está botando menos carga em um membro, então imagine que ele tem ruptura do ligamento esquerdo, ele tende a começar a colocar mais carga no ligamento direito, ok? Consequentemente, ele tende a romper o outro lado ou começar a jogar mais forças para o membro torácico, que pode ter alterações secundárias no membro torácico. A gente tem várias doenças, uma delas a ruptura bilateral de ligamento, que o paciente pode começar a claudicar de membro torácico devido à alteração em membro pélvico. Né? Então, a gente tem que deixar o tutor bem ciente disso. E aí você tem falado bastante da degeneração, da articulação. O que que você passa para o tutor de tratamento? O que que você indica? Isso é um ponto bem discutível, é um ponto que a gente pode falar muita coisa. Tá? Os condoprotetores, que esse termo não é correto, né? Ele não é condoprotetor. A gente utiliza, eu utilizo, mas eu sempre falo para o tutor, cientificamente não funciona. Né? Os trabalhos mostraram que ele não consegue chegar em concentração na cartilagem, que consequentemente os resultados não são benéficos. Né? O que eu falo, que tem tutor que eles querem, eu falo, a gente pode tentar fazer os condroprotetores e a gente avaliar esse paciente em 1 a 2 meses. Se 1 a 2 meses não melhorar, não necessariamente é o condroprotetor. Pode ser que ele tenha ganhado massa muscular, pode ser que tenha desinflamado, pode ser outros fatores relacionados que não levou o condoprotetor a fazer efeito, tá? Se eu tiver uma atrofia muscular ou uma doença articular degenerativa associado, sempre eu acabo encaminhando para fisioterapia e para acupuntura. Acupuntura para controle de dor e fisioterapia para a gente melhorar a biomecânica e a movimentação da articulação acometida. Né? Que nem eu sempre dou um exemplo. A gente pega pessoas idosas, o que faz com que essa articulação não evolua
de forma rápida a doença articular degenerativa artrose, é movimento. Né? Então, eu faço com que esses pacientes façam fisioterapia, muitas vezes começam com um número maior de sessões e depois acabam espaçando esse número de sessões. Quem acaba escolhendo é vocês, fisiatras. Eu sempre falo isso para o cliente. Eles me perguntam quantas sessões são. Eu falei, não posso te responder quantas sessões são, porque quem escolhe é o fisiatra. Então, o protocolo acabou sendo realizado por vocês. Né? O que dá para a gente fazer é quando vocês acabam entrando em contato com a gente, às vezes a gente troca figurinhas. Mas quem escolhe a sessão e o tempo de sessão são vocês, fisiatras. Né? Então, e dependendo do grau de dor, a gente pode utilizar medicamentos aí como gabapentina, medicamentos para dor, tanto dor aguda quanto para dor crônica. Né? Então vai depender muito do grau da evolução dessa doença. A gabapentina veio para ajudar absurdamente a gente. Tá? Porque a gente tem pacientes idosos com muita doença articular degenerativa, na qual a gabapentina tem resultados muito bons, tanto para vocês fazerem acupuntura e fisioterapia, quanto para a gente dar qualidade de vida para esses pacientes. Tá? Sai um trabalho recente também que a gabapentina, depois de 3 a 4 meses, o paciente pode ficar tolerante, né? Intolerante pode criar resistência, né? A gabapentina e não ter mais efeito. Daí a pregabalina também é outro medicamento que acaba tendo um efeito fantástico. Né? Então a gente pode utilizar desse tratamento associado para esses pacientes mais idosos. E aí você tinha comentado também antes sobre o menisco, as lesões de menisco. Aí queria que você falasse um pouquinho mais das lesões, como que trata, como que diagnostica. As lesões de menisco, hoje em dia, ainda a gente acaba fazendo muita artrotomia desses pacientes, tá? Na qual a gente avalia o menisco internamente, então a gente abre a articulação para avaliar o menisco, tá? Eu vou ser sincero para vocês, hoje em dia, animais abaixo de 7, 8 quilos, eu não avalio mais menisco. Por quê? Porque se a gente for conversar, principalmente com médicos humanos, eles têm mostrado e comprovado que muitas vezes, quando a gente acaba tirando muito menisco, a gente pode ter mais instabilidade. Isso aconteceu com um colega meu, ele operou os dois lados de ruptura de ligamento em humanos. Então, ele operou um lado na qual ele tirou o menisco, o outro lado ele não tirou o menisco. O lado que ele tirou o menisco, ele teve que passar por 7 cirurgias, porque ficou muito instável esse joelho. Então, consequentemente, hoje em dia, animais abaixo de 7 quilos, eu acabo não retirando o menisco. Eu nem faço artrotomia. Estou sendo sincero, eu sei que tem gente que vai falar, a literatura fala para abrir toda a articulação e olhar o menisco. Beleza. Já entra numa articulação de Yorkshire de 3 quilos, você não vai conseguir tirar o menisco. O menisco é muito pequeno, você vai criar muito mais instabilidade, tá? No futuro, pode ser que a gente consiga melhorar muito esses exames, principalmente com os exames mais específicos, como a artroscopia. Animais acima de 7 quilos, daí sim, eu pego, inspeciono o menisco e vejo se tem lesão de menisco. Se tiver lesão de menisco, a gente acaba retirando esse menisco lesionado. O que nós fazíamos no passado? A gente tirava o menisco inteiro, tá? Hoje em dia a gente somente faz a menistectomia parcial, a gente tira somente parte do menisco. Tem gente que fala, mas se tiver aquele clique, obrigatoriamente tem lesão de menisco. Não, isso já caiu por lei. Não necessariamente tem clique, vai ter lesão de menisco, e necessariamente não tem clique, não pode ter lesão de menisco. Então, mesmo que isso aconteça, a gente não pode bater o martelo. Mas animais acima de 7 quilos eu faço artrotomia e inspeciono o menisco visualmente. E, dependendo de onde eu estou trabalhando, se eu conseguir um exame mais específico, como ressonância, às vezes tem colegas que fazem ultrassom articular e conseguem super ver o menisco. Se no exame vier sem lesão meniscal, eu também não abro o joelho, porque eu tenho um exame na qual me mostra que eu não tenho lesão naquele momento. E aí eu tenho uma dúvida para você, não aqui dos comentários, é uma dúvida minha mesmo. Fica à vontade. Eu já conheci uma cachorrinha, uma Beagle, de uns 17 quilos, se eu não me engano. Ela operou tanto para luxação de patela quanto para ruptura de ligamento. E ela chegou a fazer físio, depois ela fez o ultrassom da articulação, e aí a gente viu que o menisco dela estava fraturado. Aí, no caso dela, você faria essa retirada parcial do menisco. Tinha clínica.
Ela no início ela mancava bastante, tinha bastante claudicação, não tinha dor, mas depois com as sessões de fisioterapia ela foi melhorando e foi apoiando melhor a pata, descarregando melhor o peso. De 0 a 10 melhorou quanto? Na visão da tutora, melhorou a 8, 9, porque aí depois com mais algumas sessões ela ficou 10, na Então, visão da tutora. então já deu a resposta, não teria mexido não. Uhum, Se melhorou clinicamente, a clínica é soberana. Né? Então não adianta você pegar que nem raio-x, o animal é displásico, beleza, mas dói? Não dói, então demorou, ele tá lá, ele é displásico. Isso aí, se tem uma lesão de a qual tá relevante, não mexo. uhum. Do médico, Cláudio, não, dar em pis, mostrar alguma coisa, senão não mexo. Tem uma dúvida aqui da Ju. Ela falou assim: você costuma e gosta de indicar a administração de diacereína para os seus pacientes? A diacerina também é um nutracêutico, né? Que a gente tem até uns resultados benéficos. Eu uso diacerina principalmente naqueles pacientes mais idosos, tá? Não são todos os casos, porque porque eu tenho resultado muito satisfatório com fisioterapia e gabapentina nos animais mais. Então, ela pode ser utilizada. A literatura tem trabalhos que mostram resultado benéfico, tem trabalho que mostram resultado não tão favorável, mas eu seleciono muito paciente. Uma coisa que para mim é importante é o quê? Como que esse paciente aceita medicamento? Como que é a vida do meu tutor? Meu tutor ele fica o dia inteiro dentro de casa. Você pode prescrever medicamento a cada 4 horas, se você quiser. Não, meu tutor ele trabalha das 8 às 20 horas. Gente, não adianta eu prescrever a cada 6 horas que ele não vai conseguir dar. Daí eu vou dar lá condroitina, eu vou dar diacereína, eu vou dar um monte de coisa se o meu paciente não vai conseguir uma e reabsorver e outra eu vou dar um monte de medicamento, né? A gente tem que tomar cuidado que às vezes o menos é mais, né? Então, se eu utilizar 1 a 2 medicamentos, fazer uma fisioterapia associada, esse paciente tende a ter mais qualidade de vida do que eu fazer 557 milhões de medicamentos, né? Então, utilizar condroton, utilizar osteocarte, utilizar diacereína, utilizar tramadol, dipirona e gabapentina. É que nem eu sempre me pergunto, eu sempre faço essa pergunta. Se eu tiver um cachorro, eu precisasse fazer medicamento a cada 6 horas, eu poderia? Acho que não, né? Eu tenho que falar isso pro tutor. Eu pergunto pro tutor, como que é a vida do senhor? Como o senhor trabalha? Como que é a sua rotina? Eu não quero especificamente saber o que o senhor faz. Eu quero saber como eu vou tratar o seu paciente da melhor maneira possível relacionada à sua vida. Porque não adianta eu prescrever 557 milhões de coisas se o tutor não vai conseguir fazer, se o tutor não vai conseguir administrar, né? Então, consequentemente, isso é importante para mim. E a Carolina perguntou também do C2. A sua experiência, o que você acha? O C2 eu tenho resultados legais com o C2, mas eu não posso falar especificamente que foi o C2 que fez efeito. Porque às vezes a gente acaba passando o C2, a gente acaba associando a fisioterapia ou a acupuntura, né? Eu utilizo em alguns pacientes, tem resultados legais, mas especificamente não tem como eu comprovar para vocês que funciona. Tem alguns trabalhos que mostram que tem resultado benéfico. O que a gente tem que tomar muito cuidado. Tomem cuidado com trabalhos que são feitos pelas empresas. Por quê? Porque o medicamento dele farmacologicamente gera muito dinheiro e às vezes a gente dá algo que não tem resultado tão favorável. Mas dos condoprotetores, hoje em dia, o que eu mais acabo utilizando acaba sendo o C2 em relação aos outros condoprotetores, entre aspas. Né? Esse termo eu não gosto. E aí você falou bastante que você associa a fisioterapia, acupuntura, ozonioterapia, você também indica ou você não tem tanta O ozônio, demanda? o ozônio eu acabo deixando muito mais para vocês indicarem do que eu, tá? Uhum. Vou ser sincero para vocês, ainda os trabalhos não me convenceram em relação da ozonioterapia, tá? Isso não é para criar intriga, mas sou eu.
Não sou contra, pode utilizar, pode, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que trabalhos mais novos vão mostrar o seu benefício da ozonoterapia. A gente já sabe da ozonoterapia aí para esterilizar centro cirúrgico, então que ele tem um resultado, ele tem um resultado, mas eu preciso, às vezes, cientificamente ter esses trabalhos para eu conseguir indicar especificamente, né? Mas se o fisiatra quiser fazer ozonoterapia, não vejo problema nenhum, tá? Não que eu indique e não que eu sou contra. Eu acho que cada caso acaba sendo um caso. Uhum. E eu já conheci uma cachorra, ela era um labrador e ela fez tratamento com célula-tronco. Você tem experiência Tenho, para meu doutorado ruptura? tenho. O do meu doutorado foi com células-tronco, mas com consolidação óssea. As células-tronco, para a parte de doença articular degenerativa, ela não regenera até o momento cartilagem. É isso que às vezes fala, eu vou fazer células-tronco porque eu quero que a cartilagem regenere. Nada comprovou que ainda essa cartilagem ela regenera, mas ela tem um efeito anti-inflamatório mega importante. Então ela ajuda na desinflamação dessa articulação. Então ela consegue atuar em interleucinas pró-inflamatórias e inflamatórias. Interleucina 1, interleucina 2, fator de necrose tumoral alfa, beta, que consequentemente ajuda clinicamente esses pacientes. Então a gente acaba indicando células-tronco, mas a gente fala o caráter das células-tronco é como efeito anti-inflamatório, que consequentemente eu vou dar uma qualidade de vida maior para esses pacientes, mas ele não tem um efeito regenerador até esse momento, tá? E tem gente que me fala, mas por que às vezes a gente tem variação de células-tronco? Porque tem muito processo. Células-tronco, qual é o problema? Porra, tem vários fatores que influenciam as células-tronco, né? Local de coleta, processamento, temperatura, administração. Então, são várias variáveis que podem fazer com que a gente tenha resultados muito diferentes entre alguns trabalhos e outros, né? Então, a gente tem que deixar isso para o tutor ciente que ela tem um efeito anti-inflamatório benéfico. Mas efeito condro-regenerador, até o momento, a gente não pode falar isso não. Uhum, entendi. E você falou do seu doutorado? Queria saber um pouquinho mais do teu projeto, do teu doutorado. Você terminou agora esse ano passado, não foi? Dezembro, né? Eu gosto muito da parte de consolidação óssea, que é uma das áreas que eu atuo, né? Eu gosto de utilizar fatores na qual estimulam a parte de cicatrização óssea, né? Da consolidação óssea. Então, o meu doutorado também foi com o decanoato de nandrolona, que é um anabolizante. A gente fez TTA em pacientes para a gente criar a falha óssea da TTA, né? Para a gente ter uma falha óssea padrão. A gente fazia o decanoato de nandrolona por via intramuscular e fazia células-tronco na falha óssea criada, né? Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo era ver se a decanoato de nandrolona associado com as células-tronco diminuir o tempo de consolidação óssea dessa osteotomia, né? Isso a gente conseguiu comprovar que a gente teve aí quase 50% menor de tempo de consolidação óssea quando a gente associou esses dois fármacos, né? Não é fármacos, né? As células-tronco não. Nas células-tronco com o fármaco decanoato de nandrolona. E da onde veio essa pesquisa? A gente sabe que as células-tronco elas têm receptor para testosterona. O decanato de nandrolona, ele é um análogo da testosterona. Então, in vitro, algumas pesquisas humanas mostraram que as células-tronco elas conseguiam se multiplicar de forma mais rápida e conseguiam se manter mais viáveis de forma mais rápida quando ficavam em alguns anabolizantes, principalmente na testosterona, né? Então, eu vi desses trabalhos e acabei vendo que isso também pode acontecer em vivo, né? Então, a gente acabou associando isso e a gente teve resultados aí favoráveis. O que a gente tem que se ressaltar, né? A gente utilizou osteotomia realizadas, né? A gente fala, e se eu utilizar numa fratura, pode ter resultado benéfico? Provavelmente pode, mas aí vai envolver outros fatores relacionados. Trauma muscular, tempo de evolução, como que tá essa fratura para a gente conseguir ter um dado mais específico. Qual é o problema? Como a gente vai fazer grupos padrões? Como que eu vou padronizar uma fratura hoje em dia com o comitê de ética?
é muito difícil a gente conseguir fazer isso em cão e gato. A gente pode conseguir fazer em coelho, que já tem alguns trabalhos que mostraram benefício, mas eu não posso bater o martelo na qual eu vou conseguir utilizar isso em cão em fraturas pré-determinadas, né? E aí surgiu aqui uma dúvida da Paulinha. Ela perguntou se teve alteração em macho ou fêmea Não, pelo estímulo de testosterona. não, não. A gente não conseguiu observar nenhuma alteração, nem até complicações. Se a gente vai perguntar qual que é a complicação que se observou. Eu tive 2 cães machos que eles ficaram mais tarados, né? Eles começaram a subir, queriam cruzar com o proprietário, ficaram um pouco mais tarados, mas isso é um efeito transitório da nandrolona. A nandrolona, só para a gente realçar, em humanos, elas têm pico de 3 a 5 dias, né? A gente acabava fazendo a nandrolona a cada 21 dias, então é um tempo longo. Então a gente acaba não tendo os efeitos maléficos do medicamento, né? Devido ao tempo que a gente acaba administrando e da dose que a gente acaba administrando, né? Então a gente utilizava uma dose baixa, 2 miligramas por quilo, em um tempo longo, né? Então a probabilidade de efeitos colaterais diminuíam bastante, né? Então a gente sabe que a gente pode utilizar desses artifícios, né? Eu não tenho os dados ainda para comprovar para vocês, mas vocês que são fisiatras, o que eu tenho feito? Às vezes eu tenho animais com displasia coxofemoral, na qual eu tenho o teste de ortolane positivo. Já teve casos de eu utilizar dose baixa de nandrolona e mandar para vocês para fisioterapia. Eu já tive paciente de ganhar de 10 a 12 centímetros de musculatura de membro pélvico, eles pararem de ter clínica de displasia coxofemoral. Por quê? Porque a musculatura sustentou a região. Daí tem gente que pode me perguntar, mas depois que parar de administrar o anabolizante, pode voltar? Poder pode, mas não esqueçam que a musculatura tem memória, né? Ela tende a manter pelo menos uma reserva de memória. Se a gente manter esses pacientes na fisioterapia, eles tendem a manter essa massa muscular e a clínica de displasia coxofemoral tende a ficar bem menos evidente, né? Então, a gente aí tem algumas particularidades na qual na ortopedia a gente pode utilizar. Ah, mas isso pode causar problema? Pode, mas é raro. Né? Só para vocês terem um exemplo, quem tomou Decadorabolin, que é o decanoato de nandrolona, foi o Anderson Silva, depois que ele fraturou a tíbia na luta com o Chris Weidman. Né? Então, que ele foi utilizado com efeito benéfico de consolidação óssea. Então, a gente sabe que tem um efeito benéfico, a gente só tem que utilizar da forma correta. Né? O maior problema hoje em dia dos fisiculturistas, que eles associam outros anabolizantes, eles acabam fazendo um espaço de tempo muito curto, na qual os efeitos deletérios vão aparecer mesmo devido à forma na qual é utilizado. Uhum. Ai, obrigada, Danilo. Você trouxe bastante informação, bastante conhecimento aqui pra gente. E aí, queria agradecer também você ter aceitado o nosso convite. E para finalizar a nossa live, queria que você deixasse um recado para tantos colegas veterinários que às vezes têm dificuldade no diagnóstico, tratamento, e também para os tutores. Em relação sempre, às vezes, das dificuldades, é que nem eu falo para todo mundo vai ter dificuldade. Né? A gente tem várias dificuldades durante a vida, a gente tem que aceitar ou não essa dificuldade. Né? Quando a gente acaba tendo uma dificuldade, o que sempre eu acho que a gente deve fazer? Vamos estudar, vamos trocar informação, vamos colocar colegas na qual às vezes são melhores do que nós. É que nem eu sempre brinco, cada um de nós, a gente é a soma das 5 pessoas que estão à nossa volta. Né? Então a gente para pensar quem está à nossa volta. Será que essa pessoa está agregando ou não em nossas vidas? Né? Então esse é um ponto importante. E vocês também, tutores, é a mesma coisa. As dúvidas que tiverem, sempre procurem médicos veterinários, sempre procurem as pessoas na qual consigam ajudá-los. Né? Tem doenças na qual às vezes a gente não consegue a cura, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida. Né? Que nem eu sempre falo para eu mesmo. Eu quero viver até os 99 a 100 anos, mas eu quero viver com qualidade de vida. É isso que a gente quer com que os nossos pacientes, eles vivam com qualidade de vida. E para a gente conseguir isso, a gente vai depender aí de muitos colegas na qual a gente ande junto, né? É que nem eu sempre brinco, o que a gente mais aprendeu na pandemia, entre aspas. Quem que gosta de ficar sozinho, isolado, sem a sensação de liberdade? Né? Então, por mais que às vezes a gente viva num mundo que pessoas falam que não gostam de pessoas, que está num momento difícil, ser humano depende de ser humano. Independentemente, a gente vive em grupo.
né? Então, que a gente consiga crescer, que a gente consiga todo mundo trabalhar junto para o bem que é o nosso paciente, né? Eu, veterinário, você, tutor, vocês, fisiatras, que nós consigamos fazer o melhor para o nosso paciente, que é o objetivo de tudo, tá bom? Agradeço a todo mundo aí, eu sempre estarei Ah, disponível. desculpa, tem bastante comentário aqui, falando da live, agradecendo, falando que teve bastante conhecimento. Eu que agradeço. Ai, obrigada. De nada, eu que agradeço a tua disposição. Ah, obrigada. E boa noite. Obrigado. Agradecer também a todo mundo que ficou aqui na live, que participou. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus aí e não esqueçam de usar máscara e álcool em gel.